Boa noite. É um prazer, é uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez e também ver a manifestação de amor, de carinho dos irmãos para conosco. Realmente estamos enfrentando um momento difícil em nossa vida, mas confiante no Senhor. E nós não íamos falar sobre o assunto, mas o irmão pediu, nós estamos fazendo um tratamento. E estamos no período dos exames ainda, terminando alguns exames ou refazendo alguns exames. E como o nosso problema de saúde no Rio de Janeiro está muito difícil, nós conseguimos fazer em Muriaé, através dos irmãos também, que têm nos dado um apoio muito grande, muito carinho, que os irmãos têm prestado a nós ali em Muriaé. E sendo os melhores hospitais do Brasil, nós temos... segundo um médico dos Estados Unidos, é um dos melhores do mundo, esse hospital. Então Deus está providenciando tudo, nós não estamos preocupados com isso, estamos confiantes no Senhor, e somos do Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, e o que tivermos passar por aqui, o Senhor vai providenciar tudo. Então no dia 3 eu vou fazer o último exame, e no dia 7 vamos apresentar ao médico, e ele então vai decidir o tipo de tratamento que vamos fazer, se será uma cirurgia, ou quimioterapia, radioterapia. Ele diz só depois desses exames que a gente vai tomar essa iniciativa. Então, continue orando por nós, e também pelos meus familiares, que isso não atinge somente a nós, né? Atinge também os familiares, os amigos, né? Os irmãos, a igreja, mas Deus está no controle. Eu gostaria de louvar a Deus pela que Deus colocou no coração dos irmãos a respeito desse tema. Nós nunca tivemos tanta necessidade de falar tanto neste assunto como nos dias atuais. Como está a igreja do Senhor Jesus? Quando eu vejo a situação da igreja do Senhor, onde muitos irmãos estão morrendo, dando a vida pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, onde a igreja está sendo perseguida de uma forma muito, em alguns lugares violenta, e outros lugares seduzindo as pessoas. E nós então temos orado ao Senhor para que a igreja realmente possa tomar uma posição. Nós estamos vivendo um período muito difícil no Brasil, um período que os Estados Unidos passou por ele alguns anos atrás, e que a igreja caiu numa frieza espiritual, uma frieza muito grande, e é o que nós estamos vivendo nos dias atuais. E um dos subtemas que caiu para que nós falássemos é um dos mais difíceis, que é falar sobre amor. Falar sobre amar ao próximo. Vamos abrir nossas Bíblias, onde o texto em que nos foi indicado a ler. Evangelho segundo João, capítulo 13. Enquanto procuramos aqui, queremos dizer aos irmãos que, se necessário for, vamos falar de alguma experiência pessoal. Muita gente não gosta que se fala de experiência pessoal. Mas eu acho que se nós não tivermos experiência pessoal com o Senhor, nós não temos autoridade para falar da palavra de Deus. E Deus tem nos abençoado nesses anos de ministério, e temos vivido muitas experiências extraordinárias. E Deus tem realmente falado muito aos nossos corações. No capítulo 13, no verso 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos conhecerão
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a característica do discípulo do Senhor é realmente o amor. Pois o Senhor Jesus, Ele transmitiu este amor ao mundo e tem falado, tem transmitido aos nossos corações também. E Efésios capítulo 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em cheiro suave. Nós gostaríamos de, na nossa fala, colocar como pano de fundo uma das histórias mais extraordinárias que eu vejo na Palavra de Deus no Velho Testamento. A história de uma das passagens, um dos feitos, que o Senhor fez através de Eliseu. Essa história está registrada no 2º livro de Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Quando Eliseu como servo do Senhor, como profeta do Senhor, servindo ao Senhor, colocando-se à disposição do Senhor, para que o Senhor pudesse usar. E o rei da Síria, então, planejava tirar a vida do rei de Israel. E ele fazia, então, armadilhas para que o rei de Israel caísse naquela armadilha. Ele procurava saber aonde o rei de Israel ia. Só que o profeta Eliseu era revelado por Deus e falava com o rei e mandava ele passar por outro caminho. Depois de algumas armadilhas, o rei da Síria chamou os seus e disse: tem um espião entre nós, porque todas as vezes que eu faço armadilha, o rei de Israel, ele sai fora, ele se protege, ele não passa por ali, ele está sendo avisado. E ele queria saber entre os seus quem era esse espião. E ele disse o seguinte, alguém levantou e disse: não, meu senhor, não é nenhum de nós, porque aquilo que você fala dentro do seu quarto de dormir, há um profeta de Deus que fica sabendo e passa para o rei de Israel. Então ele procurou saber quem era esse profeta, onde ele estava, e enviou o seu exército para trazer aquele exército para a Síria, aonde ele pretendia talvez tirar a vida de Eliseu. E aquele exército cerca o local onde Eliseu estava, e pela manhã, bem cedo, quando eles estavam cercados, o servo de Eliseu, olhando e viu aquele exército, ele ficou apavorado. E Eliseu então orou para que Deus abrisse os olhos do seu servo Eliasib, para que pudesse ver a proteção do nosso Deus. E ele viu, além desses exércitos de Israel, ele viu um exército fortíssimo com carros de fogo. E ali ele se tranquilizou. E Eliseu foi até aqueles homens e perguntou: vocês estão procurando quem? Mas antes Eliseu orou ao Senhor, pediu que Deus cegasse aquele exército. Nós estamos procurando o homem de Deus, então vocês venham comigo que eu vou levar vocês até ele. Levou aquele exército para dentro de Samaria. Quando eles estavam dentro de Samaria, cercados já pelo exército de Israel, Eliseu ora e pede para que Deus abrisse os olhos deles. E quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados. Agora o rei de Israel olha para aquela situação e disse para Eliseu: meu pai, vamos agora matá-los? Vamos dar cabo da vida deles? Eliseu: não.
Como você vai matar alguém que já está dominado? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um banquete para eles. E fizeram um banquete para aquele povo, para os soldados, os comandantes. E após aquele banquete, eles mandaram eles irem embora. E eles ficaram maravilhados. Eles que estavam procurando um homem para matar, recebem um tamanho amor daqueles. E diz a Bíblia que a Síria não invadiu mais Israel. Mesmo que o rei da Síria quisesse, ele não tinha soldados, ele não tinha um exército para fazer aquilo. Porque eles foram dominados por uma arma que se chama amor. E é esta arma que a igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias não está usando. É essa arma que está à nossa disposição. Pelo Senhor Jesus Cristo, desde quando cremos no seu nome. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, as tantas ordens que nós recebemos para amar. Em Deuteronômio, no capítulo 1 Levítico, capítulo 19, o verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não vingarás. No capítulo 13 de Deuteronômio, e no verso 3, diz assim: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se ameis ao Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. O Senhor prova. Eu queria fazer uma pergunta nessa noite. Alguém aqui já passou por uma prova de amor? Se vê muito se falar em prova de amor. Mas o que é uma prova de amor? Uma certa vez nós fomos num encontro missionário em Belo Horizonte. E ao sair daquele encontro, depois de estar em uma igreja local e dormir naquela igreja, os irmãos não me permitiram que fosse embora naquela noite, porque era perigoso, assalto. E deixamos então para ir no outro dia pela manhã. Chegamos na rodoviária, 8 horas da manhã. E quando estávamos aproximando já dentro do local da rodoviária, 2 indivíduos, ela foi a primeira vez que eu saí para dar um relatório a respeito do QG da Paz. Fazendo parte já da diretoria do QG da Paz. E quando estavam chegando ali, 2 indivíduos me segurou pelo braço, nos ombros, e o outro enfiou a mão no meu bolso, pegou um dinheiro, e saíram correndo. Eu tentei correr atrás deles, mas não deu, porque eu estava com a mala pesada. Eu tinha ganhado 5.000 folhetos, estava dentro da mala. E não deu para alcançar aqueles bandidos. E eu saí então, fui até 2 guardas que estavam próximos, 2 militares. E falei para eles o que havia acontecido e disse para eles assim: eles estão indo ali, estavam subindo um viaduto, onde não é passagem de pedestre, mas eles estavam subindo aquele viaduto. Eles estão indo ali. É aqueles 2 indivíduos lá. E aqueles 2 homens, em vez de pegar o rádio e comunicar
com a patrulha que pudesse cercar do outro lado, aqueles dois indivíduos. Eles só olharam para mim, conversando um com o outro, e disseram assim, ah, já foi, já foi. E continuaram o papo deles. Aí eu entrei na rodoviária revoltado com os bandidos e revoltado agora com os policiais. Eu entrei no ônibus, quando eu sentei, me veio à mente o que eu fui fazer ali em Belo Horizonte. E eu orei ao Senhor naquele momento, pedindo que Deus colocasse alguém na frente daqueles dois homens, para falar do seu nome, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois eles eram tão pecadores quanto eu. Eles precisavam tanto da graça de Deus como eu precisei. E pedi a Deus que também desse sabedoria àqueles dois policiais. Que eles tivessem, quando alguém acontecesse alguma coisa, que eles pudessem pelo menos encaminhar a pessoa até a delegacia para registrar, para saber que o contingente na rodoviária estava pouco para cuidar das pessoas. E quando terminei a oração, veio aquela paz no meu coração, acabou aquela mágoa, aquela tristeza, e continuei orando por aqueles dois jovens. Mais ou menos uns 3 meses depois, alguém me liga de Belo Horizonte. Neudes, eu estou precisando de levar 2 rapazes para o QG da Paz. Me pediram ajuda, eu não tenho como ajudar aqui, tem como vocês ajudarem? Pode trazer. Aqueles 2 homens chegaram ali, entraram para o QG da Paz, pregávamos a palavra todos os dias pela manhã ali no QG, ou pelo menos 2 vezes por semana. E um deles pegou uma amizade tão grande comigo, ele creu no Senhor Jesus Cristo e pegou uma amizade tão grande comigo. E quando eu chegava no QG, que eu terminava o meu serviço, que eu ia lá para fora para conversar com eles, ele vinha imediatamente fazer pergunta. E um dia, conversando com ele debaixo da jaqueira, lá na cozinha, alguém chama, corre aqui, porque a panela está escorregando. E ele saiu correndo para pegar a panela, e quando eu olhei ele correndo, eu lembrei daquele espaço, daquele gingado, daquela corrida, era o mesmo homem que havia enfiado a mão no meu bolso. Liguei para aquele irmão sem perguntar ele, sem falar do caso, perguntei como aqueles 2 indivíduos veio para o QG da Paz. O que eles faziam? Qual era a atuação deles? Ah, era bandido lá na rodoviária, roubava os outros para comprar droga. Eu falei assim, cheiraram R$150 meu. Irmãos, e ele foi embora depois e pediu, Neudes, quando você for a Belo Horizonte, visita a minha casa. Eu fui na casa dele em Belo Horizonte. Mas eu estou contando essa experiência para vocês, irmãos, para saber que aquele que honra a Deus, a promessa dele, eu honrarei. E foi difícil amar aqueles 2 homens, mas era a minha missão. E o Senhor colocou, como eu pedi a Deus que eles ouvissem o Evangelho, o Senhor colocou para que eu falasse do Evangelho com eles. Amar o próximo como a si mesmo. Mas quem é esse próximo? Irmão, está sendo difícil hoje até amar os irmãos. A gente percebe muita gente com dificuldade de amar os irmãos. Como eu era jovem, nós tínhamos uma mocidade, um coral da mocidade.
E a gente viajava muito nos períodos de carnaval. A gente saía para fazer trabalho de 3, 4 dias direto. Era de 6 da manhã às 9, 10 horas da noite, trabalhando. Só parava para almoçar e jantar, os lanches. Mas era trabalho direto. A igreja hoje não está disposta mais a fazer isso. E depois de um período, nós trabalhávamos numa empresa, e cansado, saía da empresa, pegava o ônibus e fomos para um período no carnaval, numa certa cidade. E chegando naquela cidade, começamos o trabalho, aquele trabalho intenso de visitação nos lares, e fomos fazer uma visita depois do almoço numa roça. E chegamos um calor tremendo, lá em Itapiruna. E quando chegamos naquela casa, quando abrimos a palavra de Deus para ler, eu percebi que a dona da casa não estava nem aí. Ela queria que eu fosse embora o mais rápido possível, que a gente fosse embora o mais rápido. Eu percebi aquilo nela. E naquele momento eu interrompi o texto que eu estava lendo, eu falei assim, olha, nós não estamos aqui porque nós queremos. Nós estamos aqui porque um amor maior nos constrange a estar aqui. Nós poderíamos sair, muitos de nós aqui trabalhamos, nós poderíamos estar numa praia, numa casa de praia nesse período de carnaval, estar numa casa de campo. Mas o Senhor nos chamou aqui porque Ele ama vocês. E é este amor que nós gostaríamos que vocês entendessem, que Ele não quer que vocês vão para o inferno. E depois que eu chamei aquela atenção assim, aquela mulher parou para ouvir. 4 ou 5 meses depois, fui convidado para uma conferência naquela igreja. Tinha 4 ou 5 batismos para realizar. Me convidaram para realizar os batismos. Quando eu terminei os batismos, fui cumprimentar cada pessoa. E aquela mulher pegou na minha mão, segurou forte e falou assim, você lembra de mim? E ela me contou que foi naquela visita que ela se converteu. Amar quem nos ama é muito fácil. Mas amar aqueles que nos perseguem foi a ordem do Senhor Jesus Cristo. Amar aqueles que nos perseguem não é fácil. Nós precisamos pedir a misericórdia, a graça de Deus, para que isso venha acontecer. Para que este amor realmente possa invadir os nossos corações. Quando eu olho para a vida de Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que permitiu na morte de Estevão, mas que após encontrar a graça de Deus, colocou a sua vida nas mãos do Senhor, e disse, Senhor, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E é esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé. E Paulo deixava tudo. Quantas perseguições, quantas dificuldades. Deixando a sua vida, talvez uma vida luxuosa, era um homem de uma posição social bem elevada. E agora passa a dedicar o seu tempo exclusivo na obra do Senhor, passando por tantas dificuldades. Mas com prazer, com alegria, porque o que estava nele era maior. Há uns anos atrás, um histórico que vocês sabem, todos conhecem, não vamos repetir aqui, mas um dos nossos irmãos na casa de oração, o senador Camará, foi assassinado.
E a revolta em muitas pessoas, em muitos irmãos, a gente percebendo aquilo, meu Deus. Eu fui para o joelho, Senhor, me dê sabedoria, tem que falar com esse povo, eu tenho que falar, tem que ensinar esse povo o que é que tem que acontecer. E quando um ex-traficante que reunia conosco, quando eu disse para ele, isso não pode acontecer, e pensou em tirar a vida daquela pessoa, que nós já sabíamos que havia tirado a vida do irmão. Eu coloquei ele no carro, falei, vamos dar uma voltinha primeiro, depois você vai lá falar com ele. Eu disse para ele assim, você conhece a história de Paulo? Era um homem que estudava muito a Bíblia, ele sabia da história. Você já pensou na morte de Estevão? Se a igreja se revoltasse contra ele e tivesse assassinado ele? Se a igreja tivesse traçado uma vingança? Mas este homem veio a crer no Senhor Jesus Cristo. E esse homem foi uma bênção. Deixou para nós, para a nossa instrução, 13 ou 14 cartas. O Senhor usou ele para escrever essa carta, para nos orientar como nós devemos viver neste mundo. O que nós precisamos fazer é orar pelo indivíduo que fez isso. Orar pela sua conversão, porque ele pode ser um grande homem na pregação, na divulgação do Evangelho de Cristo. Essa deve ser a nossa atitude. E naquele momento, ele parou para refletir. E disse, eu vou para casa. Chegou em casa, ele disse que entrou no seu quarto, dobrou seus joelhos e orou. Pediu a Deus que tirasse aquela mágoa do seu coração. Ele disse, eu chorei muito, Deus, eu chorei, mas eu levantei aliviado. E pude entender tudo aquilo que você havia falado. Depois, na ceia do Senhor, nós usamos também a palavra falando sobre esse amor do Senhor Jesus Cristo. E quando nós devemos também amar uns aos outros. Quando terminou aquela reunião, um irmão chegou perto de mim, Neudes. Eu estava tão revoltado. Eu estava já procurando uns amigos militares. E com certeza eles iam entrar aqui e iam tirar a vida desses meninos. Mas Deus é tão bom que usou você para tirar essa tristeza, essa mágoa do meu coração. Irmãos, às vezes é difícil amar. Mas quando se torna difícil, o apóstolo Paulo disse para a gente suportar. Suporta, mas esse suportar não é algo tão leve. Suportar em amor. Nós estamos amanhã, se nós tivermos um tempinho, antes da mensagem a gente vai passar um vídeo mostrando um local onde nós estamos investindo, trabalhando muito agora nos últimos dias, em um bairro onde é Senador Camarão, é um subbairro dentro de Senador Camarão, 1 quilômetro da casa de oração, onde nós estamos construindo ali, e onde as pessoas estão vendo a manifestação do amor da igreja com aquela localidade, com aquelas pessoas. Se converteu ali uma senhora, naquele bairro, que era macumbeira. E assim que ela se converteu, ela perdeu a sua renda, porque ela fazia as consultas e recebia por aquelas consultas. E ela sem condição de pagar ali suas despesas, a igreja começou a ajudá-la.
e teve uma chuva forte, a chuva deixou a enxurrada, passou por dentro da sua casa, e ela estava apavorada, precisando de fazer um muro urgente, não tinha condição. Mas a filha dela, que era uma outra macumbeira, ofereceu a ela ajuda, mas que ela tinha que sair do bairro, e tinha que ir para a casa dela. E assim, não gente, é hora da gente ajudar. Fomos lá e fizemos um muro para aquela mulher. Quando o muro estava pronto, a outra vizinha olhou e falou assim, está vendo ali? Não tinha dinheiro, já voltou para macumba, já tem dinheiro para poder fazer muro. Aí a outra falou assim, não é dinheiro dela não, é a igreja que está fazendo. Igreja? Igreja não é nada para ninguém não, igreja só tira. Essa é a visão que a igreja do Senhor Jesus Cristo está tendo sido vista no Brasil ultimamente. São os chamados exploradores da fé, que o inimigo tem usado para poder tirar. Então, para tirar o poder dessa palavra, o poder de pregar o Evangelho. Está ficando tão difícil, irmão, que nós estamos recuando. A igreja do Senhor Jesus no Brasil está recuando. Diante da falsidade do Evangelho, diante da falta de amor. Fui pregar numa igreja esse mês, e eu ouvi alguns comentários entre os irmãos, e aquele comentário me fez bem. Durante a noite eu orei por aquela pessoa, pelos comentários que foram feitos a respeito daquela pessoa. E no dia seguinte nós falamos para os irmãos, nós temos que orar por essas pessoas. A palavra de Deus nos recomenda isso, orar pelos nossos líderes, orar pelos políticos. E o comentário era sobre alguém que estava preso, que com o nome de evangélico, e que fez isso, e que fez aquilo. Se meu amado, meus amados, se esse homem realmente é um salvo, vocês imaginam o quanto esse homem está sofrendo lá na cadeia, pelos seus feitos, é claro. Mas isso deve estar maltratando, deve estar machucando o seu coração. É nossa obrigação estar orando por ele. Que mesmo que ele não tenha ainda caído em um arrependimento, mas que as nossas orações possam vir fazer efeito, para que isso caia na sua consciência. Então a falta de amor, irmãos, tem levado a muitas dificuldades. Há muitas tristezas. Há quantos irmãos feridos, talvez por ter descuidado um pouco e caído em uma determinada situação difícil, de pecado, e aonde nós deveríamos estar ajudando, dando ele um suporte para que possa realmente se levantar, aqueles que caíram realmente em arrependimento, e às vezes abandonamos, deixamos de lado. Como tem sido difícil viver o Evangelho genuíno nos nossos dias. Deuteronômio no capítulo 30, e o verso 16, diz assim: portanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos. Jesus deixou 2 mandamentos para nós. Os 2 mandamentos que Jesus deixou resume os 10 lá do Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas
e amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, e todas as vezes que nós manifestamos este amor ao nosso próximo, não tenha dúvida que o Espírito Santo de Deus rega esses corações com este amor derramado, que não foi derramado por nós, foi derramado por Cristo na cruz do Calvário em nosso favor. E que nós nada fazemos se Ele não estiver em nós. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Precisamos tomar essa posição de amar ao próximo como a nós mesmos. Irmãos, amar o próximo, nos dias que nós estamos vivendo, é também pedir sabedoria a Deus para a manifestação deste amor. Que muitas das vezes nós manifestamos este amor de forma errada, talvez seja um amor carnal, não um amor espiritual. E é este amor espiritual que deve realmente estar movendo as nossas vidas. Certa vez fomos até o centro da cidade, na Avenida Rio Branco. Saímos do QG 11 horas da noite, chegamos lá mais ou menos meia-noite. E pegamos aqueles mendigos já tudo deitado, os viciados, tudo deitado naqueles papelão. Naquelas calçadas que durante o dia, aquele movimento tremendo. E chegamos ali para evangelizá-los. E convidá-los. Fomos em 2 combis. E com o objetivo de levar alguém para o QG da Paz. E quando nós chegamos, um dos nossos irmãos diz assim, irmão, vamos dar uma saída. Porque alguém levantou e disse, vocês trouxeram alguma coisa para nós? Vamos dar até, deve ter algum restaurante aberto, vamos comprar algumas marmitex, vamos trazer para eles. Falei, não, meu irmão, nós não podemos fazer isso. Isso é o que eles querem. Nós não podemos dar o que eles querem, nós temos que dar o que eles precisam. Vamos convidá-los para ir ao QG da Paz, lá eles vão ter comida, vão ter alimentação, vão ter tudo. E quando nós estamos ali naquele diálogo, chega alguns carros, vários carros, e encostaram. E ali saiu tudo que vocês pensam do bom e de melhor de alimentação, água mineral, né, leite de longa vida, marmitex, e foi distribuindo para aquela multidão, eles foram levantando e pegando, cada um ia para o seu canto para se alimentar. E de repente achamos entre eles um que já tinha passado pelo QG da Paz. Ele veio, vocês estão por aqui e tal. Se aí, vamos voltar? Nada. Se vocês não imaginam a unidão que nós temos entre nós aqui. Lá no QG da Paz eu tenho que levantar cedo. Eu tenho que fazer tarefa. Eu tenho hora para dormir. Aqui não, aqui a gente faz o que a gente quer. Olha, amanhã, 7 horas da manhã, na Praça Tiradentes, tem uma igreja que leva para nós o café da manhã. Quando for 11 horas, tem uma outra igreja que leva para nós o almoço na Praça 15. E todos os dias, esse horário, esta igreja que encostou e agora traz o alimento para nós aqui. Então, durante o dia, a gente, algum roubinho aqui, um roubinho ali, né, algumas esmolas que a gente pede, alguns pedem, outros roubam, mas a gente junta todo o dinheiro que nós arrecadamos, compramos uísque, compramos droga, aí depois de usar, nós deitamos, descansamos um pouco e agora é a hora da janta. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que pensa que está fazendo a obra de Deus, está sustentando o vagabundo. Porque se eles pegassem aquelas pessoas e falassem do amor de Deus para eles, se eles investissem não só uma mixaria para comprar um prato de comida, mas investissem para ajudar num centro de recuperação, para levar essas pessoas, dar a eles amor.
nós íamos ver o resultado. Irmãos, esses dias de dificuldade que estamos passando, vocês não imaginam o tanto de pessoas que ligam para mim, pessoas que passaram pelo QG da Paz, pessoas que estavam perdidas na sarjeta, para me dar uma palavra de conforto. Alguém disse para mim assim: Deus, você não merecia isso. Meu irmão, eu sou tão pecador quanto os outros. Eu alcancei a graça de Deus. Mas eu aceitei a Cristo como meu Salvador para uma salvação eterna, e ela está garantida em Cristo. Esse corpo um dia vai para o pó. Eu posso passar por um tratamento, posso sarar, posso não sarar, posso morrer. Mas e aí? A nossa esperança está neste mundo. O apóstolo Paulo, se a nossa esperança estiver neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas a nossa esperança está em Cristo. E enquanto estivermos aqui, temos que nos assegurar que o amor de Deus, que tem que ser mostrado ao mundo, irmãos, e não há outra fonte de demonstração do amor de Deus ao mundo, a não ser pela sua igreja, que está com essa missão. E a minha pergunta é nesta noite: estamos falhando ou não estamos? Precisamos constantemente dizer: Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a agir como um verdadeiro servo teu. E se nós começarmos a olhar para nós mesmos e falar e orar desta maneira, nós vamos parar de olhar para os defeitos dos irmãos, defeitos dos outros, e vamos começar a amá-los mais. E nós vamos ver então o poder de Deus manifestando na salvação de vidas que estão sendo perdidas dia por dia. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos abençoe. Amém.